Olá, meus amigos do Estratégia, meu nome é Bruno Klippel e estou aqui com as dicas finais ali para o exame de ordem, os lembretes das partes principais de direito processual do trabalho. Reuni aqui para vocês 30 dicas que vão tratar de toda a matéria de direito processual para lembrar alguns pontos, para sedimentar conhecimento em relação às matérias aqui, aos pontos principais de direito processual do trabalho. E aí, começando com a primeira dica sobre princípios do processo do trabalho. Nosso primeiro princípio aqui é a identidade física do juiz. Por que destacar a identidade física do juiz? Porque até setembro de 2012, nós tínhamos o entendimento de que esse princípio não se aplicava ao processo do trabalho. Lembra que princípio é esse? É que traz aquela ideia de que o juiz que instruiu o processo deve julgar. Ele não era aplicável até setembro de 2012. Só que nessa data houve o cancelamento da súmula 136 do TST. Então hoje eu aplico o artigo 132 do CPC. Falou em identidade física do juiz hoje, no processo do trabalho, esse princípio ele é aplicável. Cuidado com esse ponto aqui. E aí, partindo para dica 2, vocês vão perceber que as dicas são bem rápidas mesmo, são dicas certeiras, bem objetivas para a gente poder cumprir todo o programa da nossa revisão. E aí, ainda sobre princípios, jus postulandi. O que vocês têm que lembrar aqui? Jus postulandi está no artigo 791 da CLT, que é aquela possibilidade que as partes têm de ir ao Poder Judiciário sem advogado. Esse jus postulandi, ele continua válido mesmo após a Constituição de 88. Ele não conflita com o artigo 133 da Constituição, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não existe conflito, não existe incompatibilidade. Mas o que o TST fez lá no ano de 2011? Ele criou a súmula 425, restringindo a aplicação do princípio. Ele disse que o jus postulandi não se aplica a 4 situações que eu vou listar aqui e que são as situações que vocês têm que lembrar. Ele não se aplica a mandado de segurança, a ação rescisória, a ação cautelar e aos recursos para o TST. Então, se eu quero impetrar um mandado de segurança, ajuizar uma rescisória, ajuizar uma cautelar ou interpor um recurso para o TST, eu preciso de advogado. Nas outras situações, não mantém-se o jus postulandi. E aí, partindo para a nossa dica número 3, já sobre organização da Justiça do Trabalho. O destaque que eu fiz aqui foi para o importante artigo 112 da Constituição Federal, que fala dos juízos de direito. Vejam o que acontece. Esse dispositivo diz que se no local não houver vara do trabalho ou se ela não for abrangida por vara do trabalho próxima, a lei pode atribuir a competência, a jurisdição trabalhista aos juízos de direito. O que significa dizer que eu ajuizaria uma reclamação trabalhista, por exemplo, perante uma vara civil. O juiz da vara civil trataria o meu processo trabalhista como se ele fosse juiz trabalhista. Por consequência, proferiria uma sentença trabalhista. Dessa sentença, eu vou interpor recurso. Apesar desse juiz da vara civil ser vinculado ao TJ, como ele atua como juiz do trabalho, o meu recurso ele será dirigido para o TRT. Toma cuidado, porque as assertivas gostam de colocar TJ, TST, gostam de colocar qualquer tribunal, mas o correto é o TRT. Leiam, vale a pena, leiam esse artigo 112 da Constituição. Então vamos lá, galera, dica número 4 de processo do trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Aqui eu separei 2 pontos que nós não podemos esquecer.
O primeiro, servidores estatutários. Nós vamos lembrar para a nossa prova da OAB que os servidores estatutários foram excluídos da competência da Justiça do Trabalho por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Supremo disse que a Justiça do Trabalho não possui competência para os servidores estatutários. A competência é da Justiça Comum, que pode ser federal ou estadual. E, além disso, os honorários de profissional liberal. Súmula 363 do STJ diz também que a Justiça do Trabalho não tem competência para a cobrança de honorários de profissional liberal em ação em face de cliente. Então, se o profissional liberal ajuizar a ação em face de cliente cobrando seus honorários, a competência não será da trabalhista. Essa súmula 363 do STJ deixa claro que a competência também é da Justiça Comum. São 2 pontos sobre competência material que nós não podemos esquecer. Partindo para a nossa dica 5 também de competência, agora já competência territorial. A dica anterior era sobre competência material, agora competência territorial. Resposta à seguinte pergunta: Bruno, em que local eu ajuizo a minha ação trabalhista? Eu fui contratado num lugar, prestei serviços no outro, qual é o local que eu vou ajuizar a ação? Você vai partir para a análise do artigo 651 da CLT, que eu vou destacar, que diz que o local da prestação dos serviços é o local competente. Pouco importa o local da contratação. Fui contratado em um local, trabalhei em outro, vou ajuizar no local da prestação dos serviços. O que pode acontecer também? Fui contratado no local 1, transferido para o 2, depois transferido para o 3, enfim transferido para o 4 e aqui houve a rescisão do contrato de trabalho. Apesar de ter trabalhado em 2, 3 e 4, o entendimento aqui é que eu vou ajuizar no último local da prestação dos serviços. Então vamos tomar cuidado com esse ponto aqui. Já partindo para a 6ª dica, ela já trata de partes e procuradores, tema importante também em processo do trabalho. Sobre partes e procuradores, primeiro eu destaquei aqui a assistência judiciária gratuita e o benefício da justiça gratuita para nós lembrarmos dos requisitos e das diferenças. Se falou de assistência judiciária gratuita, você lembrou do sindicato. O sindicato presta assistência judiciária gratuita presta assistência judiciária nos termos da Lei 5584 de 70. Então, Bruno foi ao sindicato da categoria dele e ajuizou uma ação em face do ex-empregador. Bruno está assistido pelo sindicato da categoria. Se ele receber até 2 salários mínimos, ou recebendo mais, declarar pobreza, ele preencheu os requisitos da assistência judiciária gratuita, porque os 2 requisitos são estar assistido pelo sindicato da categoria e receber até 2 salários mínimos ou, recebendo mais, declarar a hipossuficiência financeira. Preenchidos os 2 requisitos da assistência judiciária gratuita, eu tenho 2 consequências. Primeira consequência, isenção das custas processuais. Segunda consequência, condenação do reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência. Então, aqui estão as informações importantes sobre a assistência judiciária gratuita. Lembrando que essa assistência judiciária gratuita deve ser prestada pelo sindicato independentemente de filiação. Não sou filiado ao sindicato, mas por trabalhar por fazer parte daquela categoria, o sindicato deve me prestar essa assistência judiciária. Agora, partindo para o benefício da justiça gratuita, o que nós temos aqui no 790, parágrafo 3º? Aqui eu tenho que Bruno foi à Justiça do Trabalho em face do seu ex-empregador. Mesmo que Bruno tenha contratado um advogado particular,
pode ser que ele não tenha condições financeiras de arcar com os custos do processo. Se ele não tiver condições financeiras, ele vai requerer o benefício da justiça gratuita. Basta provar o recebimento até 2 salários mínimos ou, se receber mais, declarar hipossuficiência financeira. Presente esse requisito, ele tem a isenção das custas processuais. E olha o que acontece, esse parágrafo 3º do 790 diz que esse benefício pode ser deferido, inclusive, de ofício. O que significa? Sem requerimento. Então, o benefício da justiça gratuita pode ser deferido por requerimento ou de ofício se o juiz perceber que a parte não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo. Então, traçamos ali as diferenças entre os dois, passando já para a dica 7, que continua a ser sobre partes e procuradores. Aqui nós vamos lembrar de mandato tácito. E aí eu destaquei para vocês aqui no slide, até para vocês anotarem se houver necessidade, o artigo 791, parágrafo 3º, a súmula 164 do TST e a OJ 200 da SDI 1. Todas elas vão tratar do assunto mandato tácito. Lembra o seguinte, não há necessidade no processo do trabalho de uma procuração, de um documento, uma procuração expressa. Pode ser que o advogado vá à audiência e o seu nome conste, vá à audiência, e o seu nome conste na ata de audiência. O fato do nome do advogado constar na ata de audiência confere a ele mandato tácito, nos termos do parágrafo 3º do 791. Leia esse parágrafo 3º porque ele é relativamente novo. Então, inserimos o nome do advogado na ata de audiência, ele possui mandato tácito. E aí surgia uma dúvida que era a seguinte, será que o detentor do mandato tácito, ele pode recorrer? Pode. Nos termos da súmula 164, ele pode recorrer. Por quê? Porque o mandato tácito, ele confere poderes gerais. Ele não confere poderes especiais, só os gerais. Mas recorrer faz parte desses poderes gerais. É um ato ordinário comum. Agora, se ele pode recorrer, ele não pode subestabelecer. Ele não pode subestabelecer. Por quê? Essa OJ 200 da SDI 1 já considera o subestabelecer como um poder especial. Então, retira essa possibilidade. Então, recorrer pode, subestabelecer não. Partindo para a nossa dica 8, sobre partes e procuradores também, é uma parte importante do nosso estudo, honorários advocatícios de sucumbência. Aqui nós vamos destacar a súmula 219. Olha o que acontece. Nós temos uma regra geral aqui de que os honorários advocatícios de sucumbência não decorrem, vou até anotar para vocês, não decorrem da mera sucumbência. Mera sucumbência é o sistema do processo civil, que é o perdeu, pagou. Mera sucumbência, sucumbiu, perdeu, pagou honorários de sucumbência para o advogado do vencedor. Eu não tenho, regra geral, esse sistema aqui. Por quê? Porque a súmula 219, ela vincula a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ao preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita, que nós vimos nas dicas anteriores. Então, para ter condenação aos honorários de sucumbência, eu preciso estar representado pelo sindicato e receber até 2 salários mínimos ou declarar a hipossuficiência. Presentes esses requisitos, eu tenho honorários de sucumbência de até 15%. Essa é a regra geral, esse daqui é o inciso 1º da súmula 219.
Só que nos demais incisos, ela traz outras situações que aí o sistema muda, que aí já passa a ser mera sucumbência. Ela vai falar de sindicato como substituto processual. E aí você tem mera sucumbência, vai falar de ação rescisória, você tem mera sucumbência, e vai falar de relações de trabalho, são aquelas ações em que eu não discuto relação de emprego, eu discuto relação de trabalho. Nessas demais, eu tenho o sistema da mera sucumbência, perdeu, pagou, não preciso do preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita. Então, cuidado, leiam essa súmula 219 com carinho para a prova da primeira fase da OAB. E aí, partindo já para a dica 9, em relação à notificação do reclamado. O que nós vamos lembrar aqui? Primeiro, eu coloquei a forma, coloquei o prazo de realização da notificação e eu coloquei o prazo de recebimento aqui dessa súmula 19. O que nós vamos lembrar sobre notificação do reclamado? Primeiro, forma postal. Então, regra geral, a notificação ela é postal. Vamos destacar com marca-texto aqui, Primeiro, forma postal. Eu não tenho no processo de conhecimento a notificação para o oficial de justiça. O oficial de justiça faz a citação lá do processo de execução. No processo de conhecimento, eu não tenho aqui essa notificação para o oficial de justiça. A forma é postal. E o que acontece? Ela não precisa ser pessoal, ela não precisa ser entregue a quem tem poderes para recebê-la. O entendimento do TST é que a notificação ela tem que ser entregue no endereço do reclamado. Entregou no endereço do reclamado, ela é válida. Então, a norma diferente lá do processo civil. Depois, vamos destacar aqui o prazo. Esse mesmo artigo 841 diz que a notificação será expedida no prazo de 48 horas do recebimento da petição inicial. Então, ajuizei minha reclamação trabalhista, ela foi distribuída, chegou à vara do trabalho, será expedida a notificação no prazo de 48 horas. Expedida a notificação, eu tenho um prazo de recebimento aqui de 48 horas. Vejam que essa súmula 16, que é mais que importante para a gente, ela diz que a notificação será recebida em até 48 horas. Óbvio que isso daqui é uma presunção relativa. É uma presunção relativa que pode ser que ela não chegue nessas 48 horas, pode ser que ela nem chegue. Só que a súmula 16, o TST, diz que é ônus da prova daquele que deveria receber, do destinatário, a prova de que não recebeu em 48 horas, a prova de que não recebeu. Então é ônus do destinatário demonstrar, por exemplo, que não recebeu em 48 horas. E aí nós vamos lembrar ainda o seguinte, que do recebimento da notificação até a realização da audiência, o artigo 841 da CLT diz que eu tenho que ter um prazo mínimo de 5 dias. Então, entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, eu preciso de um prazo mínimo de 5 dias, que é o prazo mínimo necessário para a preparação da audiência, da defesa. Porque vocês sabem que a defesa é apresentada na audiência, ok? Então, detalhes da nossa dica número 9 aqui. Só que ainda sobre notificação vem a dica 10, que trata de notificação por edital. Eu falei para vocês que no processo do trabalho, no processo de conhecimento, não há notificação por oficial de justiça, mas há notificação por edital. E nós temos que tomar cuidado aqui, nós temos que rever esse ponto e tomar cuidado, porque o parágrafo 1º do 841 traz uma norma que no primeiro momento pode parecer estranha, mas é assim mesmo. Ela diz que se não for possível
a notificação postal pelos correios, nós passaremos para a notificação por edital. Ou seja, ela não fala sobre oficial de justiça. Não há, como eu disse, notificação, citação por oficial de justiça no processo de conhecimento. Não é possível, não foi possível correios? Vamos para o edital. Isso é normal, é assim mesmo. Nós vamos guardar o oficial de justiça lá para o processo de execução. Só que olha o que acontece. Essa notificação por edital, ela não é possível no rito sumaríssimo. Nós temos aqui um dispositivo que eu vou marcar para vocês porque ele é importante. Nós temos aqui o 852B, inciso 2º da CLT, que diz que é inviável, impossível a notificação por edital no rito sumaríssimo. Nós vamos tratar ainda de rito sumaríssimo, vamos trazer dica sobre ele, mas você sempre vai pensar que o rito sumaríssimo é aquele mais célere, pensado para ser o mais célere. Logo, não há possibilidade de notificação por edital, porque ela é a mais demorada, a mais complexa. Então, se o reclamante não trouxer o endereço completo, correto do reclamado, o processo dele será arquivado. Eu vou tratar disso mais à frente, mas já anotem que se não for possível, se o reclamante não tiver um endereço completo, correto, e ajuizar pelo rito sumaríssimo, como não é possível a notificação por edital, o processo dele vai ser arquivado, ou seja, vai ser extinto sem resolução do mérito. E aí, passando para a dica 11, vamos lembrar temas aqui sobre defesa do reclamado. O primeiro tema aqui é a forma. Cuidado, porque na prática é totalmente diferente e às vezes a gente acaba errando uma norma fácil aqui, lembrando da prática, pensando em uma audiência que assistiu. Olha o que acontece. Para provas, em especial exame de ordem, primeira fase, para prova objetiva, nós vamos seguir a regra que a defesa é oral, feita em até 20 minutos, porque essa é a regra descrita no artigo 847 da CLT. Não existe previsão de defesa escrita aqui no processo do trabalho, ela é oral em 20 minutos. Só que olha o que acontece. Nós temos aqui que lembrar também da súmula 122. Se eu não apresento a defesa, eu sou rével. Só que no processo do trabalho, o que acontece? Se eu não estou presente à audiência, se eu reclamado não estou presente à audiência, eu sou rével porque não poderei apresentar a minha defesa. Só que olha o que está acontecendo. Foi feito o pregão, reclamante está presente, reclamado não está, mas o advogado está presente. Então, por exemplo, o preposto não está, o dono da empresa não está, mas o advogado da empresa ali está. Ele tem procuração da empresa, ele está com a defesa da empresa. E aí? Será que eu tenho revelia da mesma forma? Tenho. A súmula 122 do TST vai falar que mesmo com o advogado presente, mesmo que ele tenha procuração, mesmo que ele esteja com a defesa, eu tenho revelia porque o reclamado não está presente, o preposto não está presente. E o advogado não pode ser advogado e preposto ao mesmo tempo. Vamos lembrar sempre dessa súmula 122, porque ela ainda fala o seguinte, ó, a única forma de evitar a revelia aqui seria a apresentação de atestado médico. Só que não é um atestado comum, é um atestado que demonstra expressamente a impossibilidade de locomoção. Não é um atestado comum que ateste qualquer doença, tem que ser aquele que demonstre impossibilidade de locomoção. Só que vamos lá, a ideia agora muda um pouco. O reclamado está chegando, pegou o engarrafamento, está chegando, já foi feito o pregão e ele está chegando, está atrasado. E aí? Feito o pregão, o reclamado não está presente,
está atrasado porque está no trânsito, está no engarrafamento, ou por qualquer outro motivo. Para a prova, qual é a ideia que nós vamos levar? Atraso da parte não é tolerado. É o que diz a OJ 245 da SDI 1. Atraso da parte não é tolerado. Então foi feito o pregão, aguardou alguns minutinhos ali de razoabilidade. Não está presente, está atrasado, está chegando. Se for o reclamado, o juiz decreta a revelia. Se for o reclamante, arquiva o processo. Então tomem cuidado com essa OJ 245 que trata de atraso. Partindo aqui para a nossa dica 12, prova testemunhal. O primeiro ponto aqui é o número de testemunhas. É uma afirmação fácil, é uma ideia fácil, mas que tem que ser levada em consideração. Qual é o número máximo de testemunhas para cada parte? A gente sempre vai lembrar o seguinte, ó, dos ritos ordinário, sumaríssimo e o inquérito para apuração de falta grave. No ordinário, cada parte tem direito a 3 testemunhas, no sumaríssimo 2 testemunhas, no inquérito para apuração de falta grave, 6 testemunhas. Então vamos sempre lembrar, 3 testemunhas no ordinário, 2 no sumaríssimo, 6 no inquérito. E nós vamos lembrar também da súmula 357 do TST, que trata do tema suspeição da testemunha. Será que a testemunha é suspeita por estar litigando em face do mesmo empregador ou por já ter litigado? A minha testemunha tem uma ação trabalhista tramitando em face do mesmo empregador. Será que ela é suspeita? Não. Ela não é suspeita. Leiam essa súmula 357 antes da sua primeira fase da OAB. Sobre prova pericial, importante lembrar aqui 3 pontos. Honorários periciais prévios. Ilegalidade. Não há possibilidade, nos termos da OJ 92 da SDI 98 da SDI 2, de determinar o pagamento, depósito de honorários periciais prévios. Ilegalidade. Se houver, nos termos da OJ, o que eu faço? Impetro mandado de segurança, porque essa determinação dos honorários periciais prévios ofende direito líquido e certo. Além disso, pagamento de honorários periciais. Quem paga os honorários periciais? Vamos lembrar sempre do artigo 790-B da CLT. Quem paga os honorários periciais é o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Sucumbente na pretensão objeto da perícia. O que quer dizer isso? É aquela parte que perdeu o pedido vinculado à perícia. Quem perdeu o pedido vinculado à perícia paga a prova pericial, paga os honorários periciais. Além disso, o último ponto sobre prova pericial. As partes podem contratar os seus assistentes técnicos. Esses assistentes técnicos, eles serão remunerados. Quem remunera o assistente técnico? A parte que o contratou. Então, súmula 341 do TST diz que o pagamento dos honorários do assistente técnico cabe à parte que o contratou, já que é uma faculdade, ninguém é obrigado a contratar assistente técnico, quis contratar, pague esses honorários. Partindo para a dica 14, vamos aqui começar a falar sobre sentença. Eu fiz aqui menção aos requisitos. A sentença tem que mencionar as custas processuais. Por que tem que mencionar o valor das custas processuais? Porque em caso de recurso, essas custas devem ser pagas porque fazem parte do preparo. Além disso, o juiz tem que discriminar as parcelas para que seja possível a aferição acerca das contribuições previdenciárias. Temos que saber quais parcelas estão sendo pagas para que seja possível à União o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Além disso,
eu tenho intimação da União nos termos do artigo 832, parágrafo 4º da CLT. A União tem que ser intimada. Por quê? Porque ela possui legitimidade recursal para discutir essas contribuições incidentes. Pode ser que a União discorde de eventual acordo que foi homologado e aí queira interpor recurso. E aí a última dica desse primeiro bloco, ainda sobre sentença, é a sentença homologatória de acordo. Então, João e José apresentaram um acordo. José receberá R$10.000 em 10 parcelas de 1.000. Homologado esse acordo, o que acontece? As partes não podem interpor recurso. Quando eu tenho homologação de acordo, ele transita na data da homologação e as partes não podem recorrer. A parte se arrependeu. A parte assinou o acordo porque estava sendo coagida. Elas não podem recorrer. Só quem pode recorrer dessa decisão, como eu falei na dica anterior, é a União. Só que vejam, a parte estava sendo coagida. Vocês sabem lá do direito civil que coação é defeito do ato jurídico. Eu tenho como buscar a anulação desse negócio. O único meio que a parte pode se utilizar, coloquei aqui a ação rescisória. Vou até destacar, a parte não pode recorrer, mas ela pode ajuizar a ação rescisória nos termos dessa súmula aqui, súmula 259 do TST. Daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco com mais 15 dicas.